Bom dia e bem-vindo a mais um tutorial do Global Mapper, no qual vamos tratar de uma nova funcionalidade do Global Mapper na versão 22, publicado em setembro de 2020. Se trata das operações espaciais para criar novas camadas contendo feições geradas por interseção de camadas vetoriais. No e-mail anterior, nós fizemos interseção de camadas raster. Aqui se trata de camadas vetoriais. Eu estou aqui perto de Florianópolis, eu vou selecionar a ilha de Florianópolis e eu vou baixar o SRTM V3 somente dentro deste polígono. Aqui ele está com o sombreador de declividade, vou colocar o sombreador Atlas para ter a altimetria. E eu vou tirar aqui estes vetores que não me servem mais. Para fins estéticos, eu vou colocar o World Imagery em toda a tela. E eu vou inverter aqui a ordem das camadas para o SRTM ficar por cima. O primeiro passo para criar o dado que eu quero cruzar é criar as áreas de nível de mais de 150 metros. Eu quero identificar na ilha de Florianópolis as áreas superiores a 150 metros de altimetria e com declividade inferior a 10 graus. Então eu tenho que criar duas camadas vetoriais. A primeira aqui, eu vou na análise, eu vou gerar curvas de nível. Na verdade, eu vou criar áreas de nível. Área de nível superior a 150 metros. Então, aqui eu coloco 150 metros. Como é uma altimetria só, eu coloco aqui gerar curva de nível apenas na elevação determinada. Eu gero áreas coloridas, então eu clico nessa opção. Eu não quero localizar picos e eu clico em OK. E aqui eu gerei as áreas no SRTM com altimetria superior a 150 metros. Essa é a primeira camada que eu vou usar na minha operação espacial. A segunda seria a partir do SRTM. Então, vamos lá. Aqui eu vou colocar o SRTM em declividade. Aqui, sombreador de declividade. E eu vou fazer, então, a reclassificação raster, que foi objeto dos dois últimos tutoriais. Eu vou em análise, reclassificação raster, e aqui ele me dá a mensagem de erro falando que somente tenho carregado camadas raster online e que ele precisa de camadas rasters, digamos, no meu HD. Então, como eu sou prevenido, eu já tinha isso gravado, eu vou carregar aqui o SRTM de Floripa. Aqui, SRTM de Floripa, que eu tinha carregado anteriormente, e eu posso aqui tirar o SRTM. Ok? Aqui está o SRTM do meu HD sobre Floripa. E eu posso, então, agora fazer a reclassificação raster para depois poligonizar as áreas com menos de 10 graus de declividade. Então, vamos lá. Reclassificação raster. Ok, e aqui eu coloco declividade inferior a 10 graus. Ok, aí eu coloco a primeira coluna, né, a primeira linha, eu vou colocar declividade de 0 a 10, input index 1 e coloco aqui declividade inferior a 10 graus. Perfeito, eu vou colocar uma cor amarela, se eu não colocar cor nenhuma não vai aparecer. Eu coloco 2, aqui eu vou colocar else. Eu vou errar aqui na sintaxe só para vocês verem, digamos, o
que resulta? Eu coloco aqui no data, porque eu não quero data, não quero dados para essa camada. E aqui declividade superior a 10 graus, ok? Aí eu vou validar isso e o que ele me fala? A linha 1 contém caracteres inválidos, então vamos lá. As entradas válidas são números inteiros, não pode ter vírgula, e separados por vírgula, se são vários valores de entrada de interesse. Aqui, por exemplo, no caso de intervalos, tem que ser números inteiros separados por traço. E aqui as palavras reservadas seriam else, default e no data e transparent. Então, ok. Aqui eu vou colocar então a palavra certa, que seria else, e no data separado por um intervalo, um espaço. Aqui eu vou validar, dá certo, dá ok, aqui esse verdinho, e eu clico em ok. Deseja salvar a alteração? Sim, vamos salvar aqui, Floripa classificação, ok, pronto. Obviamente, eu tenho aqui, no caso da declividade, muitas áreas em toda Florianópolis que tem menos de 10 graus de declividade. Isso era esperado, né? E o que eu quero fazer é a interseção entre as áreas superiores a 150 metros e a declividade inferior a 10 graus. Então são essas duas camadas que eu vou cruzar, ok? Aqui eu vou tirar o fundo de imagem só para deixar selecionado para maior clareza as duas camadas vetoriais. Não, vetorial não. Essa aqui não está vetorial. Você vê que ela é raster. Então eu tenho que transformar ela em vetorial. Eu vou criar áreas de igual valor da declividade, porque senão não vou conseguir cruzar um vetor com raster. Eu consigo cruzar um vetor com um vetor. Eu clico aqui e pronto. Aqui eu tenho então a declividade em formato vetorial. As áreas, digamos, de declividade inferior a 10 graus em formato vetorial. Aqui em raster e aqui poligonizado. É isso mesmo que eu queria. Então agora eu posso fazer os meus cruzamentos. Eu tenho as áreas superior a 150 metros e a declividade inferior a 10 graus. E eu vou aqui no menu de análise, eu vou aqui, na verdade, no ícone aqui de operações espaciais, é mais direto, e eu vou aqui colocar cruzamento DH superior a 150 metros e declividade inferior a 10 graus. Ok? E aqui, então, escolho a primeira camada, área de nível superior a 150 metros, e a segunda camada, declividade inferior a 10 graus. E ele me dá OK aqui para realizar a operação de interseção. Então aqui é o nome final da camada, a operação é interseção e pronto. Eu tenho aqui a interseção feita. E aqui são as camadas. Eu vou aqui colocar World Imagery. Será que ele vai? Pronto, é só ilustrativo. Eu tenho aqui então sobre a ilha de Florianópolis as camadas, a camada vetorial que combina a altimetria maior do que 150 metros e a declividade superior a 15 graus, ok? Então este é o resultado do meu cruzamento. São duas informações geradas a partir do
SRTM. E aqui estão. Eu vou deixar a imagem do World Imagery mesmo para maior clareza. E eu posso salvar, são quantos polígonos aqui? São 551 feições. Eu posso salvar isso do jeito que eu quiser, exportar para shapefile, por exemplo. E salvar áreas, obviamente. Cruzamento Floripa. E aí está os meus polígonos salvos. Ok? Então, espero que este singelo exercício tenha sido útil para os seus projetos. Sempre tenha a sua licença atualizada e regularizada para usufruir do nosso suporte e das últimas funcionalidades do Global Mapper. Agradeço a sua atenção e até o próximo tutorial. Obrigado.